E aí, pessoal, vamos continuar? Então, a gente terminou o vídeo passado falando sobre a hierarquia urbana, né, e mais especificamente das cidades globais. Vamos recomeçar falando agora das concentrações urbanas. E vamos começar pela mais simples, que é a conurbação. A gente diz que uma conurbação acontece quando duas cidades ou duas áreas urbanas crescem ao ponto de se transformarem numa única mancha urbana. Ou seja, imagina que você tem um núcleo urbano aqui, tá? Outro aqui e um espaço vazio, tá? Um espaço rural no meio. Com o tempo e o crescimento econômico, tanto desse núcleo urbano quanto desse aqui, tá? Eles vão se expandindo e, com o tempo, formam uma única mancha urbana. Quando isso acontece, a gente diz que está ocorrendo um processo de conurbação. Muito importante aqui é a gente entender que os dois núcleos urbanos, se forem, por exemplo, duas cidades, elas permanecem autônomas, principalmente do ponto de vista jurídico. Mas elas cresceram muito, vão formar uma mancha urbana única, vão compartilhar a sua dinâmica ali, mas do ponto de vista legal, elas vão continuar sendo duas cidades diferentes, tá certo? Bom, depois da conurbação, a gente vai ter uma concentração urbana que a gente chama de região metropolitana. É o que acontece conosco aqui no Rio de Janeiro. Nós temos a cidade do Rio de Janeiro e os municípios do entorno, que de alguma maneira são dependentes da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter os municípios da Baixada, Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Magé, Queimados, Nova Iguaçu. Esses municípios eles têm uma relação de dependência, principalmente econômica, com a cidade do Rio de Janeiro. Além deles, Niterói, São Gonçalo, também tem essa relação de dependência. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro funciona como uma espécie de núcleo, como uma espécie de centro nervoso dessa que conduz, do ponto de vista econômico, principalmente, esses outros municípios da região metropolitana. Então a gente vai ter também regiões metropolitanas em São Paulo, Salvador, Fortaleza, ou seja, as capitais brasileiras, de uma maneira geral, elas apresentam essa região metropolitana. Então, essa relação de dependência acaba fazendo com que, se o núcleo, né, se a área central dessa região metropolitana entra em decadência, infelizmente as outras cidades também entram, né, porque há uma relação de dependência. Ao contrário, de maneira positiva, se essa cidade cresce e esse núcleo está próspero do ponto de vista econômico, ele também arrasta positivamente os municípios do seu entorno, tá certo? Em seguida, a gente vai ter uma concentração urbana chamada de megalópole, que é quando duas ou mais regiões metropolitanas compartilham a mesma dinâmica socioespacial. Como assim? Imagina que eu estivesse no Rio e morando no Rio de Janeiro, pudesse trabalhar todos os dias em São Paulo, pegando um trem, por exemplo, um trem de grande velocidade. Imagina que esse trem ele teria que ser barato o suficiente para permitir esse meu movimento pendular. A gente viu o movimento pendular já com o capítulo de população, né? Deu tempo de fazer presencial. Então imagina que eu moraria no Rio de Janeiro, pegaria esse trem, iria para São Paulo todos os dias e poderia voltar. Esse trem ele teria que ser acessível do ponto de vista do custo, né, da passagem, e teria que ser rápido o suficiente também para justamente eu poder ir e voltar sem ficar muito cansado e para dar tempo mesmo, né, efetivamente. Então, se esse tipo de coisa acontecesse, como o contrário, imagina que um sujeito mora em São Paulo e no fim de semana ele tem a chance de vir à praia no Rio de Janeiro, usando o trem. Esse compartilhamento de dinâmica socioespacial, né, caracteriza a megalópole. Aqui no Brasil, Rio e São Paulo não formam uma megalópole, pelo menos não formam uma megalópole consolidada, plena. Há alguns autores que dizem que Rio e São Paulo são uma megalópole, formam uma megalópole que está em construção. E outros dizem que não. Dizem que o Rio tem uma dinâmica própria e São Paulo também tem a sua dinâmica própria. Bom, pessoalmente eu tendo a concordar mais com essa segunda visão, tá certo? Uma vez que o Rio de Janeiro parece que nos últimos anos tomou uma trajetória de ser o centro dos grandes eventos, né, de ser o centro de recepção do que vem de fora aqui para o Brasil, de apresentação do que vem de fora aqui para o Brasil.
O Rio de Janeiro já tem essa pegada já há algum tempo e meio que consolidou isso, né, nos últimos 10, 15 anos, principalmente com os grandes eventos. Enquanto São Paulo já se caracteriza também há alguns anos como o principal centro econômico do país. Então eu vejo as dinâmicas das duas cidades bem distintas. Então eu não diria que elas formam hoje uma megalópole, não. Tá certo? Então, pessoal, essa primeira parte da urbanização com os principais conceitos a gente encerra por aqui. E no próximo capítulo, no capítulo 8, a gente retoma. Tá certo? Até lá!